Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é os verbos irregulares no pretérito imperfeito del indicativo. O pretérito imperfeito del indicativo é usado para indicar ações não concluídas, hábitos, rotinas e costume no passado. Ó, em português tem 4 verbos irregulares. O verbo ser, eu era uma menina alegre. O verbo ter, eu tinha um cachorro preto. O verbo vir, eu vinha à escola de carro. E o verbo pôr, eu punha um vestido branco. Ó, então começamos. Os verbos irregulares no pretérito imperfeito do indicativo são ações que não foram concluídas, hábitos e costume, e é usado com indicadores temporais também. Ó, o primeiro verbo que vamos ver é o verbo ser. Eu era, ele, ela ou você era, nós éramos, eles, ela ou vocês eram. Ó, então, repetindo. Eu era, ele, ela ou você era, nós éramos. Observa aqui que o nós, como regra geral, sempre é acentuado. Nós éramos. Eles, ela ou vocês eram. Já espanhol é igual ao verbo ser. Yo era, él, ella, usted era, nosotros ou nosotras éramos, ellos, ellas ou ustedes eram. Então, eu era, ele, ela ou você era, nós éramos, ele, ela ou vocês eram. Ó. E também farei, 13 frases. A primeira frase é o verbo ser e o verbo passar. Quando era menina, passava as férias na casa da minha avó. A avó é abuela, né? Então, quando, aqui é o indicador temporal, quando era menina, passava as férias na casa da minha avó. Ó, casa. A pronúncia da S entre vogais é como a Z do inglês, né? Em espanhol é quando era minha, passava, ó, com B larga, português é V curta, passava las vacaciones em la casa de mi abuela. O segundo exemplo é o verbo ser, né? Naquela época nós éramos boas estudantes. Naquela época, eu estou falando de um tempo passado, né? Um indicador temporal. Nós éramos boas estudantes. Em espanhol, na queixa, ó, o castelhano, o espanhol que eu traduzo, é o espanhol argentino. Ele pronunciou naquela, na queixa. É o espanhol portenho. Época, éramos buenas estudantes. Então, naquela época, nós éramos boas estudantes. Ó, o próximo verbo irregular é o verbo ter. Eu tinha, ele, ela ou você tinha, nós tínhamos. Ó, a sílaba tônica é sempre o nós e nenhuma mais dos verbos é acentuado, só o nós, como regra geral. Nós tínhamos, eles, ela ou vocês tinham. Em espanhol, o verbo é tener. Yo tenía, él, ella, usted tenía, nosotros ou nosotras teníamos, ellos, ellas ou usted teniam. Observa que o espanhol todos leva acento tônico. Repetindo, o verbo ter, eu tinha. Ele, ela ou você tinha. Nós tínhamos, eles, elas ou vocês tinham. A frase número 3 é o do verbo ter, né? Eu tinha muitos amigos na escola. Ó, eu tinha muitos. Aqui o indicador temporal é muitos.
amigos na escola. Em espanhol, eu tinha muitos amigos em la escuela. A frase número 4 com o verbo ter, quando éramos criança, tínhamos muita energia. Quando éramos criança, tínhamos muita energia. O espanhol, quando éramos chicos, teníamos muita energia. Quando éramos criança, tínhamos muita energia. O próximo verbo, o terceiro verbo aqui é o verbo vir, que em espanhol é venir, vir, né? Eu vinha, ele, ela ou você vinha. Nós vínhamos, observa como ele é acentuado. Eles, ela ou vocês vinham. Eu vinha, ele, ela ou você vinha. Nós vínhamos. Eles, ela ou vocês vinham. Em espanhol o verbo é venir, né? Eu venia, ele, ella, ustedes venía, nosotros ou nosotras veníamos, ellos, ellas ou ustedes veniam. A frase número 5 é o verbo vir. Eu vinha esta cidade cada verão para visitar minha madrinha. Minha, o possessivo, né? Se fosse padrinho, era meu padrinho, tem gênero, né? Eu vinha esta cidade cada verão para visitar minha madrinha. Eu venia esta cidade cada verano para visitar mi madrina. Eu vinha esta cidade cada verão para visitar minha madrinha. A frase número 6 é o verbo vir. Quando nós vínhamos da escola, sempre encontrava com minhas primas. Aqui está o verbo vir e o verbo encontrar. O quando, novamente, é o indicador temporal. Quando nós vínhamos da escola, sempre encontrava minhas primas. Quando veníamos de la escola, sempre me encontrava com mis primas, né? Quando nós vínhamos da escola, sempre encontrava, V curta aqui, o espanhol é B larga, encontrava. Nossa, encontrava com minhas primas. A frase número 7 é o verbo vir e ter, né? Enquanto é mientras, vinha caminhando por aqui, lembrei que tinha uma consulta médica. Lembrei recordei, né? Enquanto vinha caminhando por aqui, lembrei que tinha uma consulta médica. Mientras, né, venia caminhando hacia aqui, recordei que tinha uma cita médica. Consulta médica é cita médica. Então, enquanto vinha caminhando por aqui, lembrei que tinha uma consulta médica. O próximo verbo vir, a frase número 8, né? O avô vinha ao clube para jogar bocha à noite. Observa aqui, ao clube, uma palavra, você é o verbo vir e você vem para algum lugar, né? Ao clube e aqui à noite com acento, o acento crase nós chamamos, que é um advérbio de tempo, à noite, à tarde. El abuelo venía al clube a jugar bocha por la noche, né? O avô vinha ao clube jogar bocha à noite. O próximo verbo é o verbo por, que o espanhol é poner. É o verbo por, né? Eu punha, ele, ela ou você punha, nós punhamos, vocês
Eles, ela ou vocês punham. Espanhol é o verbo poner. Yo ponía. Él, ella, usted ponía. Nosotros ou nosotras poníamos. Ellos, ella, ustedes poniam. Ó, então, repetindo o verbo pôr. Eu punha. Ele, ela ou você punha. Nós punhamos. Eles, elas ou vocês punham. Novamente, observa que o nós, ele eleva o acento agudo. Então, a frase número 9, o verbo pôr. Paulo punha calça, camisa e gravata para ir ao escritório, né? Então, Paulo punha calça, que é pantalão, camisa é camisa igual português e espanhol e gravata para ir ao escritório, né? Pablo se ponia, o espanhol é reflexivo, o verbo pôr. Se ponia pantalones, camisa, corbata para ir à oficina. Paulo punha calça, camisa e gravata para ir ao escritório, né? A frase número 10, o verbo pôr, nós punhamos as rosas no vaso. O vaso é floreiro, ou jarrón, como queira chamar, né? Nós punhamos, novamente ele é acentuado, as rosas, ou aqui a S entre vogais, o R forte. Se tem a dúvida, eu tenho um vídeo de fonética, é só procurar que você vai encontrar. Ó, rosas, uma S entre vogais com som de Z do inglês. No vaso também, uma S entre vogais, vaso, V curta, né? Nós outros poníamos las rosas em el jarrón. A frase número 11 do verbo pôr, eu punha um casaco de lã no inverno. Ó, o lã, a nasalização e casaco, novamente a S entre vogais, né? No inverno. Eu ponia um abrigo de lana em el invierno. Eu punha um casaco de lã no inverno. A frase número 12, por. Os gaúchos gaúchos, né? Punham açúcar no bule de café. Os gaúchos, para nós, é os moradores, é o gentilício do Rio Grande do Sul. Eu sou catarinense, nós falamos as Catarinas, né? Os gaúchos punham açúcar no bule de café, né? Los gauchos poniam açúcar em la tetera. Os gaúchos punham açúcar no bule de café. Algum gaúcho vai dizer que ele não fazia isso, mas eu tinha uns tios que moravam lá, todos punham, me chamava a atenção, né? A frase número 13, a última para concluir, com o verbo falar e ser. Nós falávamos alemã quando éramos criança com nossas avós, né? Nós falávamos alemã, né? A língua alemã, quando éramos crianças com nossas avós. Em espanhol, nós outros hablávamos alemão quando éramos niños com nossas abuelas. Então, a última, nós falávamos alemã quando éramos crianças com nossas avós. Ó, muito obrigada da aula de hoje e manda seus comentários, que eu gosto de receber comentário. Muito obrigada e não esqueça de dar um like. Obrigada. Tchau.